Olá, sejam muito bem-vindos ao Formatando com a Kel. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu formato meu trabalho desde o início. Esse vídeo serve para você que está começando e já quer formatar, ou para você que está com o seu trabalho pronto e precisa fazer a formatação. Eu aconselho sempre já começar formatando, porque você poupa tempo, você consegue escrever um trabalho melhor, porque daí você já tem a visualização do todo, seu trabalho ele já fica mais bonito, menos poluído. Além disso, você vai ficar mais tranquilo, porque colocando já dentro da formatação, usando todas as dicas que eu vou dar nesse vídeo, quando chegar lá no final você sabe que vai estar tudo certo, que não tem aquela preocupação de ter deixado passar alguma coisa. Então, se você quer aprender a formatar, vem comigo. Lembrando que existem milhares de formas de formatar, esse é o meu jeito, é o jeito como eu utilizo, tá bom? Se você tem um jeito diferente, se você viu algum detalhe que faz diferente ou que sabe alguma dica, coloca aqui nesse vídeo nos comentários que eu vou adorar saber. Começo sempre com uma folha em branco, colocando sempre todos os elementos que eu sei que eu vou precisar. Vamos lá, primeiro, nós precisamos de uma capa, folha de rosto, uma folha de aprovação. Por que eu estou colocando todos esses itens? Porque depois da numeração já vai ficar tudo certinho, tudo dentro da ordem e as páginas numeradas do jeito certo. Mesmo que agora eu não tenho todos esses itens, depois eu vou precisar. Então, eu coloco sempre assim, tudo que eu sei que eu vou utilizar, tá? Aqui eu vou colocar os agradecimentos. Embora não seja obrigatório agradecimento pela norma, ninguém faz um trabalho sozinho. Então, eu acho particularmente que é um item sim obrigatório. Epígrafe e todas essas outras coisas não são obrigatórias, fica dedicatório, fica opcional. Mas agradecimento, na minha opinião, é uma parte obrigatória pela questão ética, pela questão de que sempre teve alguém que te auxiliou, né? Seja um amigo que foi lá e te deu aquele tapinha nas costas, enfim. Resumo, a introdução, vamos colocar aqui introdução, referencial teórico, a metodologia, resultados, discussão, conclusão, referências, depois vai ali anexo, glossário, etc, etc, agradecimento, né, como eu já falei, eu acho que é obrigatório, resumos, palavra-chave, tem o abstract também, aqui, por exemplo, que é aqui as listas, lista de ilustração, tabela, abreviatura, símbolos são opcionais, tá? Eu particularmente utilizo muito tabelas e ilustrações. Siglas, abreviaturas e símbolos, eu não costumo colocar, até porque você coloca no início, depois a pessoa não vai lembrar lá no final, né? Mas fica muito de acordo com a sua opinião, tá? Porque é opcional. Então, eu vou colocar aqui lista, figuras, lista de tabelas, ok? E o meu sumário, esse sim é obrigatório, sumário. Então, assim, eu vou colocar para vocês como que eu faço toda a formatação, onde essas listas já vão ser incluídas automaticamente no final, quando eu atualizar, beleza? Por onde que eu começo? Eu começo pelos títulos. Observar aqui em cima eu tenho texto normal, normal sem espaçamento, título 1, título 2, 3, 4, 5. Eu utilizo muito isso. Então, eu clico aqui com o meu botão direito e venho em modificar. Nesse caso, eu não vou modificar porque já está dentro das normas que eu utilizo, mas você pode modificar se for um artigo ou se a tua instituição tem alguma diferença nas normas, né? Até porque o padrão do Word não é as normas ABNT, tá? Então, aqui você vem, você pode inclusive modificar o nome, né, de título, e você coloca a formatação. Nesse caso, se você precisar que seja todas as letras maiúsculas, você vem em formatar, fonte. Aqui, ó, Arial, negrito, itálico, tudo que eu já coloquei lá, mas eu selecionei essa opção aqui, todas em maiúsculo, porque para o meu título 1 eu quero todas as letras em maiúsculo. Beleza. E você vai fazer isso para todos os seus títulos, inclusive para o texto normal, você também vai colocar. Então, aqui você coloca que é justificado, você coloca toda a formatação do texto. Você vem aqui em formatar, ó,
fonte, parágrafo. No parágrafo, eu vou colocar o espaçamento. Colocou todos os títulos, subtítulos, de acordo com as normas, para onde que eu vou? Eu vou fazer o layout da minha página, aqui nesse cantinho esquerdo superior. Então, eu vou escolher as minhas normas de margem, né? Ele tem alguns padrões, mas sabendo que você vai ter que pegar as normas da sua instituição, então você vem aqui em margens personalizadas e você coloca aqui, ó. Mais um detalhe, aqui nos títulos, você tem a opção de colocar a numeração também, tá? Então, formatou títulos, formatou a página, vamos começar a formatar os textos. Eu vou começar formatando a partir da introdução, porque o sumário, lista e tabelas, a gente vai adicionar no final, e esses aqui, eles são fora do meu padrão, introdução, referencial, teórico, metodologia, resultado, discussão, conclusão, referência, é tudo meu título 1. Ó, viu que eu coloquei a numeração ali? Então, vou colocar aqui meu título normal e vou colocar texto, opa, vou colocar aqui texto, texto. Já tá tudo dentro dentro da minha formatação de corpo de texto. Referencial teórico, mesma coisa. Texto. Aqui no referencial teórico eu vou colocar um subtítulo 1. Só para vocês observarem, tá? Então, aqui eu venho, o meu subtítulo eu coloquei, então, na formatação de subtítulo, de título 2, ok? Vocês viram que ele já modificou a formatação, então, texto, já tá, ó. Observem que quando eu dou o Enter, ele já vai para minha formatação de texto normal, que é aquela que eu coloquei lá no início. E eu vou colocar dentro do meu subtítulo um subtítulozinho. Seria o meu título 3, tá? Então, eu seleciono aqui e venho em título 3. Eu vou colocar também aqui no meu referencial teórico uma figura para mostrar para vocês depois como que a gente faz todo o link de figuras, porque você vai ter que citar essas figuras do teu texto, lista, tabela, tudo são citados, né? E as listas lá em cima, tá? Então, eu vou colocar aqui uma imagem para vocês, só para exemplificar. Deixa eu diminuir aqui, né? Pronto, reduzir aqui para ficar na tela para vocês. O que eu vou fazer com essa figura? Então, eu vou clicar em cima, tudo com o mouse, existem muitos atalhos, tá? Conforme for necessário, eu vou mostrando para vocês. Existem muitos atalhos, mas às vezes a gente não lembra dos atalhos. Então, sempre lembra que o botão direito funciona para tudo, tá? Então, vamos lá. Cliquei aqui em cima da figura, eu venho em referências, inserir legenda, tá? Inserir legenda, eu vou escolher, ele já tem pré-formatado aqui alguns itens, né? E você pode modificar de acordo com a sua necessidade. Então, vamos lá, vamos selecionar esse aqui, figura 1. Você pode já colocar automaticamente, né, formatação em poucos cliques. Aqui você coloca se vai ser abaixo ou acima, né, do item. Pronto, então tá aqui, ó, formatação em poucos cliques. Minha primeira figura. Beleza. Vamos fazer de conta que nós temos também uma tabela aqui nesse meu referencial. Eu vou colocar uma tabela, inserir o número de colunas 5, número de linhas, vamos por 5 também, para ficar uma tabelinha bonitinha. Só de exemplo para vocês. Mesma coisa, seleciono aqui, venho em referência, inserir legenda. Mas no caso não vai ser minha figura. Viu que ela já foi ali para a figura 2, né? No caso não vai ser uma figura, vai ser uma tabela. Ok. Ele já coloca aqui, daí você coloca a tabela, exemplo. Isso aqui é só um exemplo para depois eu mostrar para vocês como que a gente vai colocar as listas, ok? Então, metodologia, texto, resultado. Beleza. Coloquei aqui tabela, figura, textos, subtítulos. Aí eu volto aqui para o meu início. Então, lembra que eu coloquei aqui todos os itens que eu queria, né, que eu sei que eu vou utilizar, certo? O que nós vamos colocar agora? Nós vamos colocar a numeração das páginas. Então, eu venho inserir número de página. Onde que vai estar? Vai estar no início da página, na parte superior direita, que é o mais comum, né? Beleza, fechar a cabeça. Se você olhar aqui, a minha capa já está contando, e eu não vou contar a minha capa. E
e tá aparecendo o númerozinho, eu também não quero que apareça. Então, eu vou dar 2 cliques aqui para editar o meu cabeçalho. Vou vir aqui em primeira página diferente. E eu vou também fazer uma coisa aqui no... Eu vou formatar esse meu número. Agora, eu vou colocar iniciar em 0. Ok? A minha Aí, ao invés de eu... Não, não é isso que você vai fazer, tá? Você não vai fazer isso para ir para a próxima página. Inserir, eu posso ir direto em quebra de página, que ele vai jogar lá para baixo, para outra página. Mas eu também não quero isso e eu vou mostrar isso para vocês, porque agora, ao invés de inserir, eu venho aqui em quebras, layout de página, quebras. Tá vendo? Ó, tem quebra de página. Então, eu quero uma quebra de seção que vai para minha próxima página. Quebra de seção, próxima página. Mesma coisa aqui no folha de rosto. Então, eu já e vou fazendo isso para todos eles, tá? Colunas, quebra. Por que que eu sempre coloco a quebra de seção e não a quebra de página? Aqui eu quero a quebra de seção por conta da numeração. Tá vendo aqui, ó, que nenhuma delas está numerada. Tá? A minha capa tá aqui. Tem numeração, não tem numeração, não tem numeração, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, tem. Ai, cadê a numeração? Opa, apareceu a minha numeração, mas calma aí, tá em 1. Calma que nós já vamos mudar tudo. Porque lembra que lá no início, quando eu coloquei a capa, eu coloquei começando do 0, né? E diferente para a primeira. Então, na primeira página, ela começa a contar do 0 e não mostra ali, que é o que eu quero, para folha de rosto, listas e tabelas, eu não quero que apareça. Mas, a partir da folha de rosto, a gente começa a contar, certo? Então, eu venho aqui, editar número de página, na seção anterior. Ok. Quando a gente chegar aqui na introdução, eu já quero que comece a aparecer. Chegar aqui, ó, na minha página, a minha introdução já está na minha folha 9. Por quê? Porque eu comecei a contar lá do início. Agora, beleza? Eu vou inserir as minhas listas de figuras, porque eu já coloquei figura, né? Então, como é que eu vou? Eu venho aqui em referências. Lembra que eu fui inserir legenda, né? Então, agora, ao invés de inserir a legenda, eu vou inserir o índice, a minha figura. Aí, eu insiro aqui. Ele já vai com a própria formatação que eu coloquei lá e a página que tá. Vou colocar aqui também tabelas. Mesma coisa, inserir índice de ilustrações, só que daí aqui eu vou escolher a tabela. Pronto, já está com a mesma tabela exemplo aqui na página tal. E eu vou inserir o meu sumário. Qual sumário que eu coloco? Tem vários tipos de sumário. Você pode inclusive colocar aqui, ó, um sumário manual. Eu utilizo o sumário automático 2, que ele já vem com a formatação dos títulos que você colocou. Então, quando você coloca aqui, ó, tcharam! Tá vendo aqui? Só um detalhezinho. Lembra que quando eu inseri o meu subtítulo, eu escrevi em minúsculo, mas a minha formatação é maiúsculo? Ele faz isso, tá? Então, ele vai colocar da maneira como você escreveu. Apesar de ser ótimo você utilizar lá a formatação, a pré-formatação nos títulos, é sempre interessante você escrever da mesma maneira para que ele puxe igual. Se acontecer de você pular um, esquecer, o que que você vai fazer? Você vai segurar o Ctrl e vai clicar em cima do título que você quer modificar. Aí você vem e escreve novamente na norma que você quer, que é tudo em maiúsculo. Aqui não vai dar diferença, mas quando você for lá no sumário, você vai atualizar o sumário. Nesse caso, eu quero atualizar o índice inteiro, porque ele tem a opção de atualizar só o número de página, quando o teu sumário está pronto, bonitinho. Mas eu quero atualizar o índice inteiro para que ele puxe a modificação que eu fiz lá. Então, modifiquei lá, ele já modifica aqui também. Bacana, né? Que legal, eu acho isso ótimo. Agora vamos voltar lá para minha figura que eu coloquei lá. Aqui serve a mesma coisa. Se você segurar o Ctrl e clicar em cima, ele vai direto lá para onde a gente quer que vá. Você está vendo que eu coloquei aqui a minha figura, mas não escrevi nada sobre ela. E eu preciso chamar a figura no texto, certo? Como é que eu faço isso? Então, eu tenho a opção de vir aqui e falar assim, a figura, sobre a formatação em poucos cliques. Quando eu tenho uma figura, duas, ok. Mas se eu coloquei várias figuras e daí lá no meio eu modifiquei, como é que você faz? Daí você vai ter que voltar tudo no manual. Então, como que eu utilizo
Eu gosto, sim, muito desse, né, dessa aba de referências, né. Então, como que eu faço? Eu venho aqui e coloco, na aba de referências, referência cruzada. Eu venho então eu venho em referência cruzada e eu venho aqui e procuro o que que eu quero citar, que é a minha figura. Só que aqui ele já vai pra legenda inteira e eu não quero, eu só quero nome e número. Então eu seleciono essa opção, nome e número, seleciono a figura que eu quero e inserir. Aí ele tá aqui. "Ai, Raquel, mas isso dá muito trabalho". Dá, agora até dá um pouquinho mais trabalho do que você digitar. Mas, se eu inserir várias figuras no meio, antes, depois, não sei o quê, eu só venho aqui nesse índice, clico com o botão direito e vou em atualizar campo, tá? Mesma coisa aqui, eu venho aqui nesse índice e vou em atualizar campo. Ah, mas esse daqui é um só e tem vários, vou ter que fazer isso em tudo? Não precisa. Ó, um segredinho, um detalhezinho. Você vem, dá um Ctrl T, que ele vai selecionar todo o seu trabalho. Clique em cima desse daqui e clique em atualizar campo, que ele atualiza tudo. Ó, apenas o número de página, ele tá lá, né, nas ilustrações, ele vai atualizar todo o seu trabalho, tá? Então, isso é muito bom lá no final, quando você já está com o teu trabalho concluído e não quer ter erro nenhum, aí você vem em atualizar o índice inteiro, atualiza o índice inteiro aqui também, da ilustração, do sumário, e dele já atualiza a figura, tabela, tudo, tá? Então, é muito bom você utilizar. Mesma coisa para tabela, tá? Vamos colocar aqui então, ó. Ao invés de eu colocar a tabela 1, né, eu venho em referência cruzada, aqui eu não quero a minha figura, agora eu quero a minha tabela. Legenda inteira, não, normalmente a gente utiliza apenas o nome e o número, porque você vai falar, inserir a tabela, fechar. A tabela 1 ilustra um exemplo de como inserir, entendeu? Você vai chamar a tua tabela e vai falar o que que ela tem, o que que contém nessa tabela. Serve para quadros, para tudo, tá? Falta só uma coisinha, só um detalhezinho de algo que eu amo. Então vamos colocar aqui, por exemplo, na metodologia. A metodologia é assim, assim e assado. Da onde que eu tirei essa metodologia? Ah, do autor fulano de tal. Então eu tenho que referenciar, eu tenho que citar esse autor, né? Como é que você faz isso? Eu utilizo muito o Mendeley, tá? Eu gosto, particularmente, eu gosto bastante. Existem alguns detalhes, algumas coisinhas assim que o Mendeley, ele funciona, mas você tem que dar aquele jeitinho, tá? Então, se vocês gostam do Mendeley ou querem aprender a utilizar, me deixa aqui nos comentários, que aí eu faço para vocês um videozinho só sobre Mendeley, como utilizar, tá? No caso aqui, eu já tenho ele instalado, eu vou direto em Insert Citation, tá? Tá vendo aqui, ó, Mendeley, né? Então, eu vou colocar aqui a citação, ele vai abrir, eu já devia ter aberto, que daí facilita um pouquinho mais. Mas espera um pouquinho. Enquanto a gente espera o Mendeley abrir aqui, você já é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Se você está gostando desse vídeo, curte, porque isso é um incentivo e ajuda muito o canal, tá bom? Então, ele vai abrir essa tela aqui para nós, tá? Se você lembra o nome do autor, por exemplo, vou colocar alguma coisa minha aqui. Esse aqui. Esse aqui que eu gosto bastante, tá? Se você lembra o nome do autor, você pode vir aqui e escrever, ele já vai puxar e você vem aqui, coloca o nome do autor. E ele insere a formatação, ele insere as referências já na norma que você selecionou. Beleza, para que que serve isso? Uma, porque facilita, né, você já vai colocando aqui e depois, na hora que você for colocar as suas referências, você não precisa digitar uma a uma, não corre o risco de você esquecer, não corre o risco de passar da formatação, porque daí você vem aqui, ó, e ele já te coloca aqui o que que você colocou, ó. Ele já coloca as referências que você utilizou. Eu coloquei aqui a referência tal, mas eu quero colocar mais uma referência. E também, tá. Segundo quem? Insert citation. Putz, agora eu não lembro direito o nome da autora, daí eu vou, o que que eu vou fazer? Eu vou pro Mendeley. Eu não lembro, mas eu lembro que estava aqui, por aqui, pá-pá-pá. Ah, é esse daqui, ó. Seleciono aqui e cite. Pronto. Aí ele vai citar o autor que você queria. Se você não lembra e tem que procurar, porque você sabe que tá lá na pasta e tal, você vai no Mendeley direto. Se não, você só coloca aqui, beleza? Aí você vê, olha, já
atualizou automaticamente, não precisei nem atualizar. Não, vou novamente atualizar todos os nossos índices, vamos atualizar índice inteiro de tudo. Atualizar índice inteiro, como é que ficou? Introdução, tá na página 9, referencial teórico, subtítulo, metodologia, tal. Vamos ver minhas listas de figura e tabelas, estão tudo ok. Vamos diminuir aqui. Tá vendo, ó? Tá tudo formatadinho. Não é muito mais bonito. Isso que ainda não tá do jeito final, né? Ainda falta muita coisa pra gente fazer nesse trabalho. Mas eu começo sempre assim, formatando tudo, já colocando todos os tópicos que eu vou precisar. Lembrando que a gente não começa escrevendo pelo resumo, não começa escrevendo pela introdução, a gente começa a partir do referencial teórico, né? Da revisão bibliográfica, vai colocando, depois vai para a parte de metodologia, resultado, discussão, aí você vai para os elementos finais, que são resumo, introdução e conclusão. Já tem um vídeo, já tem vários vídeos aí no canal falando sobre isso. Se você não sabe por quê, vai dar uma verificada lá. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para apresentar hoje para vocês. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like e se inscreve no canal que é muito importante para nós.